Olá, papai, olá, mamãe, olá, família! Eu sou a professora Edila Leal, do 4º ano, e hoje nós teremos aula de língua portuguesa, exatamente. Vamos verificar o que nós vamos estudar hoje? Vamos lá? Aula 13. Eixo, oralidade e leitura. Conteúdo, leitura oral e interpretativa. Gênero textual, história em quadrinhos, tipos de balões, forma de escrever, riqueza nas interjeições, expressões faciais e corporais presente nas imagens, linguagem verbal e não verbal. Vamos verificar as habilidades que vocês terão que aprender hoje com essa aula. Habilidade: reproduzir textos oralmente, ler com fluência, entonação, dicção e ritmo, diversos tipos de textos. Interpretar e relacionar informações expressas em linguagem não verbal com informações em linguagem verbal. Muito bem. Perceberam aí a nossa aula de hoje? Está muito legal, não é? Então eu quero convidar você, neste primeiro momento, criança, pegue sua mesinha, pegue sua cadeira, já pegou seu lápis e a caneta? Já? Ótimo! Então agora é hora de estudar. Vamos estudar? Crianças, nesse momento vamos iniciar nossa aula. Eu quero apresentar um vídeo muito legal para vocês, que ele vai explicar de forma detalhada o que é uma história em quadrinho exatamente. Quero que vocês acompanhem. Vamos assistir? Zaz, arre, bong, pum, eia, oi, tudo bom? Estou lendo uma história em quadrinhos, estou adorando. E também gosto muito de assistir a vídeos. Acabei de receber um sobre história em quadrinhos. É incrível! Vamos assistir ao vídeo juntos? Histórias em quadrinhos. A história em quadrinhos é uma história explicada a partir de uma sequência de imagens chamadas vinhetas. As vinhetas têm 2 elementos, um gráfico, os desenhos, e outro escrito, os diálogos entre os personagens. Cuidado com a malvada Mega Bip! E com os aviões! Caramba, como está o espaço aéreo? Os diálogos surgem sempre dentro de um balão. Para acompanhar a ordem da conversa em uma vinheta com mais de um balão, devemos ler os textos da esquerda para a direita, de cima para baixo. Já estou aqui, Megabip. Mostre sua cara. O que eu vou mostrar pra você é uma descarga de minha arma secreta. A história em quadrinhos incorpora vários elementos que dão expressividade à comunicação. A forma do balão indica a emoção do personagem. Existem balões que expressam chatice, medo, pensamento. As onomatopeias representam os diferentes sons que ocorrem na cena. Tchaf, líquido que cai. Pou, murro. Bum, explosão. Buá, choro. As linhas cinéticas são símbolos gráficos que dão movimento à narrativa. Podem indicar saltos, velocidade, tremedeira, queda e reviravolta. Já sei, tenho uma ideia! Vou criar minha própria história em quadrinhos. Bom, antes vou falar com o Plock, pois vou pedir-lhe que faça os desenhos. Vai ser genial! Plock? Ei, Plock! E aí, crianças, gostaram do vídeo? Perceberam como é maravilhoso saber e conhecer sobre histórias em quadrinhos? Pois é, mas só que a história em quadrinho ela não se faz de qualquer jeito, não é verdade? Tem sempre uma regra. Vocês perceberam aí nos balões dos diálogos? Perceberam as onomatopeias? Isso mesmo, o som, não é? Tudo isso são curiosidades que nós vamos aprender agora. Tudo bem? Eu quero que vocês me acompanhem aqui na lousa, porque agora nós vamos estudar passo a passo sobre as histórias
em quadrinhos. Vamos lá? Crianças, observem aqui, ó. Histórias em quadrinhos. Eu vou sinalizar aqui, ó. Histórias em quadrinhos. O que é histórias em quadrinhos, professora? Vejam bem, história em quadrinhos, ou HQ, como muitas pessoas, né, conhecem, é o nome dado à arte de narrar histórias por meio de desenhos, textos dispostos em sequência, normalmente na horizontal. Percebam, crianças, fazer histórias em quadrinhos não é de qualquer jeito. Existe toda uma regra, toda uma sequência. Perceberam aqui na leitura? Ele tem um formato na horizontal, isso mesmo. E ele precisa ter um começo, meio e fim dessa história em quadrinho, não é verdade? Vamos seguir aqui com a nossa leitura, que no decorrer da aula você vai entender cada vez melhor esse processo. Vamos lá? Essas histórias possuem os fundamentos da narrativa, isso mesmo, crianças. Quais são esses fundamentos da narrativa? O enredo, personagens, tempo, lugar e o desfecho. No geral, apresentam linguagem verbal e não verbal. Só que agora eu quero fazer para vocês, sabe o quê? Um pequeno esquema para você memorizar. Exato, um pequeno esquema para você memorizar como é que se dá, não é, esses elementos da narrativa dentro das histórias em quadrinhos. Vamos lá? Vamos prestar atenção? Bem, crianças, vocês conhecem o pente? Conhece, né, o pente? Com certeza, pente de pentear cabelo, exatamente. Eu vou ensinar para vocês aqui um pequeno esquema usando a palavra pente. Isso para você nunca mais esquecer quais são esses elementos da narrativa, principalmente da história em quadrinho. Vamos lá? Prestem atenção. Eu vou escrever aqui, ó, pente. P-E-N-T-E. Pente, correto? O P vem ser o quê? Personagens, olha lá. Personagens. Ok? E o E, professora? O E vem ser espaço. Espaço. E o N? Narrador. Narrador. Tá vendo? E o T, professora? Tempo. Tempo. Lembram isso das narrativas que nós estudamos no gênero textual? E o E, professora? Enredo, crianças. Enredo. Lembrando que nós não podemos esquecer do desfecho da história, correto? Desfecho. Então, observem aqui. Da palavra pente, eu formei um pequeno esquema. Personagens, espaço, narrador. O narrador, ele pode ser um narrador, que eu falei para vocês, ele pode ser um narrador observador, tá certo? Ele pode ser um narrador observador e também ele pode ser um narrador personagem. Isso mesmo, personagem, fazer parte da história, ok? Entenderam até aí? Anote no caderno ou tira uma foto. Tempo e enredo, não é, crianças? É a história, né? O desenrolar da historinha em quadrinhos. História. Anotaram aí? Tudo bonitinho? E o nosso desfecho. Tá vendo só? Pequeno esquema para que você possa memorizar e nunca mais esquecer quais são esses elementos da narrativa. Seja ela, principalmente, que nós estamos estudando hoje, que são as histórias em quadrinhos. Legal, não é? Então, vamos avançar aqui, vamos para a próxima. Vamos lá? Olha só, origem das histórias em quadrinhos. Isso mesmo, criança. Nós precisamos saber a origem das histórias em quadrinhos. Sim, elas não nasceram do nada, não é? Tem sempre aí uma fundamentação. Então, vejam bem. A primeira história em quadrinhos, com as características que conhecemos hoje, ela foi publicada nos Estados Unidos, isso mesmo.
em 1894, em uma revista chamada Turt. É uma palavra em inglês, né? Um pouquinho difícil, né? Turt. Pelo americano Richard Oakott. Richard Oakott. Anote ou você tira foto, crianças. Olha lá. Ainda da origem, né, das histórias em quadrinhos. Olha aqui que interessante também. Meses mais tarde, o jornal New York World começou a publicá-la oficialmente. Olha aqui a imagem de Turt, né? Para vocês aí passarem a conhecer. Essa HQ, que quer dizer História em Quadrinho, intitulou-se The Yellow Kids e narrava as peripécias de uma criança que vivia nos guetos de Nova York, sempre vestida com uma grande camisola amarela. Olha aqui a ilustração, a imagem, tá vendo? Desta história em quadrinhos aí, ó, a origem das histórias em quadrinhos. Legal, né, crianças? Vamos avançar aqui. Muito bem, crianças, agora chegamos aqui, ó, histórias em quadrinhos no Brasil, não é? Exatamente, é importante vocês saberem essas informações, porque onde tudo aconteceu também aqui no Brasil. Então eu quero que vocês prestem muita atenção nesta leitura, porque é super importante, tá bom? Vamos acompanhar a leitura? Histórias em quadrinhos no Brasil. No Brasil, a primeira revista em quadrinhos chamou-se O Tico Tico e foi publicada em 1905 pelo periódico O Malho. Olha aqui a imagem da revistinha História em Quadrinho Tico Tico. Interessante, né, gente? Faz muito tempo, mas muito legal. Vamos para o próximo aqui, ó. Idealizada pelo artista, olha lá, artista Renato de Castro, foi influenciado pelo HQ, não é? Histórias em Quadrinhos, francesa Lassamonet. Olha que legal a pronúncia, né, gente? Lassamonet, de Suzette, e teve como personagem mais popular o garoto Chiquinho. Olha que legal ainda, né, da imagem da história HQ aí, ó, história em quadrinho do Chiquinho. Olha que interessante. Tira foto, crianças. Quando se tem muita imagem e ilustração, eu sugiro que você tire foto, tá bom? Continuando, em 1960, olha que interessante, surgiu aí, ó, o nosso famoso gibi, inteiramente colorido, com a publicação A Turma do Pererê. Exatamente, olha que legal, do cartunista Ziraldo. Quem não conhece Ziraldo? Todo mundo conhece Ziraldo, né, gente? O Brasil inteiro conhece o artista Ziraldo, o escritor Ziraldo. Então, ele é uma dessas pessoas importantes na história do HQ. Vamos avançar aqui, ó. Foi também na década de 60, vou sinalizar bem aqui, porque isso aqui é um passo a passo das histórias do HQ no Brasil. Em 1960, que surgiu a história em quadrinhos mais conhecida no Brasil. Você sabe qual? Você está vendo aí atrás, não é? Mas eu pergunto de você, você sabe qual foi a história nos anos 60 que surgiu aqui no Brasil? Claro que sabe, não é? Olha que legal aqui, olha só. Tá vendo? Ó? Mais conhecida do Brasil, a Turma da Mônica, criada pelo paulistano Maurício de Souza. Exatamente, Maurício de Souza, né? Ele foi aqui, ó, nessa época, na década de 60, chegou com o HQ também aqui no Brasil. Olha que maravilha, crianças. Vamos avançar um pouquinho aqui. Agora, nós temos aqui os recursos gráficos no HQ, tá certo? Prestem bem atenção aqui nessas informações, que é muito legal também. Os artistas utilizavam diversos recursos gráficos nesse gênero textual, com o intuito, ó, de trazer o leitor para dentro da história contada. Tá vendo só? Agora, crianças, eu quero falar uma coisa para vocês muito importante. Você gosta de ler? Quando você está lendo ali a sua revista, não é? A sua historinha em quadrinhos, você se imagina que está onde?
Eu tenho certeza que você imagina que você faz parte da história, que você é um dos personagens, não é verdade? Então, a história em quadrinhos, histórias em quadrinhos, o HQ, ela nos transporta para esse mundo de imaginação, não é verdade? Agora eu quero que vocês percebam como é que se dá todas essas imagens, toda essa história do HQ. Olha que maravilha, não é? Gente, olha que maravilha. Eu estou me sentindo, sabe aonde? Ora, aonde, crianças? Dentro de uma história em quadrinhos, exatamente. Olha só quantas imagens legais, onomatopeias, balões, não é também? Tudo isso, gente, são coisas muito importantes para você fazer ou acompanhar uma boa leitura de uma história em quadrinho. Professora, o que é uma onomatopeias? Ora, gente, onomatopeias é aquela sonorização que aparece lá nas histórias em quadrinhos, isso mesmo. Por exemplo, quando você está lendo a história em quadrinho, você ouve aquele barulho, tic-tac. O que isso representa? Que na história em quadrinho está tocando ali, ó, o barulhinho do relógio, não é verdade? E o escabrum, não é? Olha só, aconteceu algo muito importante. Fora outros sons que nós vamos estudar daqui a pouquinho, tá certo? Mas agora eu estou me sentindo aonde? Dentro da história da Turma da Mônica. Que maravilha, gente! Eu estou adorando isso. Você percebeu como é muito legal passar pelos caminhos e pela leitura da história em quadrinhos? Exatamente. Eu posso estar ali assistindo o quê? E lendo o quê? A história do Batman, por exemplo, eu posso estar ali, né, assistindo a história do Batman. E o que mais? A história em quadrinho do Homem-Aranha. Olha que maravilha, não é verdade? Mas eu quero voltar para aquele espaço ali das histórias em quadrinhos da Turma da Mônica. Isso mesmo, a Turma da Mônica. Sabe por quê, crianças? Tem alguns personagens da Turma da Mônica que eles representam, sabe o quê? Você, criança. Exatamente. Quer ver só um exemplo? Por exemplo, o Cascão. Ah, esse Cascão, quando você lê a história em quadrinho do Cascão, o que você percebe? O que vem na sua mente? O Cascão não gosta de tomar banho, não é verdade? Isso não pode, não deve, a criança tem que tomar banho, não é verdade? E quando você pensa na Magali, não é? Aquela história que você está lendo em quadrinho da Magali, o que você percebe? Essa criança, a Magali, gosta muito de comer, exatamente, ela é comilona. E quem lembra também do Chico Bento? Qual é a característica do Chico Bento? Ah, o Chico Bento, né, conforme a leitura das histórias em quadrinhos, ele é um menino aonde? Da roça, né? Uma criança matuta, porém muito esperta, exatamente. E quem conhece o Cebolinha da história da Turma da Mônica? Todo mundo, não é verdade? Qual é a característica do Cebolinha? Ah, crianças, isso é muito delicado, a história do Cebolinha, sabe por quê? Muitas crianças gostam de ficar zoando com outra criança, sabe por quê? Ela troca o R pelo L, não é verdade? Isso mesmo, o Cebolinha, crianças, ele tem um probleminha, isso, chamado dislexia. O que é dislexia, professora? Ele troca a consoante, por exemplo, R pelo L. É verdade, ele não fala assim? Troca o L pelo R, não é? Então, isso é uma dislexia, é um probleminha que a criança tem, tá bom? Então, não devemos fazer bullying com a criança que tem esse pequeno problema. Eu quero dizer para vocês o seguinte, que vale a pena ler, vale a pena ler histórias em quadrinhos, porque você pode, a cada dia ou a cada semana, fazer parte de uma história diferente. Olha só quantas histórias nós acabamos de ler assim rapidamente. Vamos lá retomar? Turma da Mônica, que mais? História em quadrinho do Homem-Aranha, história em quadrinho do Batman. Olha que legal, não é, gente? Então vamos para esse mundo encantado das histórias em quadrinhos? Vamos lá? Vamos todo mundo? Eu espero vocês, hein? Que vocês fiquem lendo bastante. Mas agora eu quero explicar para vocês tipos de balões. Isso mesmo, criança, porque fazer uma leitura de história em quadrinho não é leitura de qualquer jeito, não. Nós precisamos interpretar os balões, precisamos interpretar as onomatopeias para que a sua leitura seja uma leitura prazerosa, exatamente.
Esse é o objetivo da história em quadrinho. Leitura prazerosa. Então vamos lá prestar atenção? Vamos lá? Vamos prestar atenção aqui, crianças. Tipos de balões. Olha só. Balões. Espaço onde aparece a fala, pensamento e etc. Os diversos tipos de balões indicam diferentes intenções, como a fala, um pensamento ou um grito. Observem aqui ao lado, ó, essas ilustrações aqui, ó. Cada uma delas está expressando, né, ou um pensamento, ou uma fala, ou até mesmo um grito, ó. Nesse momento eu não vou explicar detalhadamente, eu quero que vocês primeiro observem esses formatos de balões. Mas lá na frente eu vou detalhar para vocês. Conseguiu copiar? Não conseguiu? Tira uma foto, tá bom? Depois você copia. Vamos para a próxima aqui. Muito bem, olha aqui. Balões com linhas contínuas sugerem uma fala em tom normal. Quando você está pegando ali, crianças, o livrinho de histórias em quadrinhos, você vai perceber este formato de balão, não é? O que esse balão está indicando, ó? Tá vendo? É uma linha contínua, está dizendo aí. Ele está sugerindo uma fala em tom normal, ou seja, o personagem está falando devagar, de maneira pausada, de maneira tranquila. Perceberam aí? Vamos para o próximo para a gente perceber a diferença de cada traçado dos balões. Olha esse aqui, crianças. Balões com linhas tracejadas, ó. Esses pontinhos que vocês estão vendo aqui, ó. Isso chama-se tracejadas, as linhas. Indicam que a personagem está o quê, ó? Sussurrando. Quando você vê, né, na história lá em quadrinho, o personagem falando baixinho, tipo sussurrando, você agora prestem atenção no formato do balão, porque às vezes você nem vai mais precisar, né, fazer aquela leitura muito profunda. Você visualizou o balão, você já percebe que ele está sussurrando. Olha que legal, não é? Vamos para o próximo aqui. Crianças, prestem atenção aqui, ó, neste formato deste balão. O que diz aqui, ó? Balões que apresentam contornos em forma de nuvens apontam pensamentos. Olha aqui, quantas vezes você já visualizou isso aqui na leitura, né? Das histórias em quadrinhos, de repente, do Garfield, do Menino Maluquinho, da Mafalda e da Turma da Mônica. Agora você já sabe, não é? Tá aí, ó. Esse daí está o quê? Expressando o quê? Pensamentos. Olha que legal, gente. Vamos avançar aqui, ó. E esse aqui, olha só o formato dele, todo o design dele. Balões com traços pontiagudos. Exibe o quê? Gritos. Ou seja, na sua leitura que você está fazendo da história em quadrinho, quando você perceber e visualizar este formato de balão, você já sabe. Grito, não é? Ainda que seja uma história em quadrinho verbal ou não verbal, se for não verbal, você visualizou este balão aí, você já sabe, o personagem está gritando. Olha que interessante isso, não é? Vamos avançar aqui um pouquinho. Agora, crianças, tipos de balões. Vamos prestar atenção? Olha que legal aqui, ó, que eu fiz ali, aquela pequena introdução para vocês, ó. As onomatopeias. Professora, que legal. Nunca imaginei que essas imagens, né, do tic-tac, do pu, do aqui, ó, crá, né, esses barulhinhos fossem onomatopeias. Exatamente, crianças, onomatopeias. Elas estão expressando o quê? Som, a sonoridade de alguma coisa. Olha que legal, não é? Então vamos aqui à leitura. Forma de escrever, riqueza nas interjeições. Os sinais de pontuação são variados, reforçando a voz dos personagens e indicando o modo como eles revelam seus sentimentos, como raiva, espanto, alegria e tristeza. Imagine vocês, criança, se numa história em quadrinho não tivesse as onomatopeias. Nossa, que sem graça que seria, não é? Precisa das onomatopeias. Elas vão trazer sentimento para a sua leitura e também para a parte da ilustração, não é? Que legal essas onomatopeias. Vamos continuar aqui? Olha só, aqui eu tenho, crianças, algumas imagens bem legais. Está vendo aqui, ó? O que você vê nessa imagem da história em quadrinho? O que você vê?
Hã? Conseguiu aí já fazer essa leitura dessa imagem aí não verbal? É não verbal, porque não tem palavras, né? Não tem letras. Olha só, aqui está acontecendo, ó, um pequeno pedacinho de uma história em quadrinho, onde o coleguinha está puxando o outro para que ele não seja atropelado, certo? Olha o barulhinho aqui, ó, cringe, né? De medo, de susto. Percebam aqui, ó, na expressão facial deste personagem. Prestem atenção na expressão facial deste outro personagem. E olha aqui, crianças, a expressão corporal dos dois, não é? Então é importante você visualizar esses movimentos numa história em quadrinho. Porque principalmente se for uma história em quadrinho não verbal, as expressões faciais e também corporais faz com que você tenha uma leitura muito simples do que está acontecendo ali naquela cena, tá certo? Então vamos para o próximo aqui, ó. Vamos lá. Outra imagem bem interessante, olha só. O que vocês estão vendo nessa imagem? Hã? Expressões, não é verdade? Olha aqui a menina pegando o ursinho, né, para levar para lavar, aqui lavando o seu ursinho. Olha aqui, enxugando o ursinho e ela toda feliz porque o seu ursinho já tomou banho, está limpo. Então percebam, ó, o formato da história em quadrinho, tá vendo? Ela tem um formato horizontal. Exatamente, lembra que eu falei lá no início que ela é uma narrativa, não é? Mas uma narrativa, não é? Contada com todas as características de uma narrativa, com o personagem, com o enredo, não é verdade? Com o tempo, com o espaço e também o desfecho da história. Mas ela é contada de uma forma horizontal. Perceberam aí a imagem? Olha só que legal, tá vendo só? E olha a expressão aqui, ó, a expressão da personagem. Olha que legal a expressão dela, tá vendo? Aqui, ó, assustada. Aqui ela está alegre, aqui ela já está um pouquinho mais feliz. E aqui ela está muito feliz porque ela conseguiu, né, dar o banhinho aí no seu ursinho. Legal? Não dá para copiar? Claro que não. Tira foto, crianças. Tá bom? Pode tirar foto. É interessante isso aqui. Vamos avançar agora. Olha só. Ainda, né, continuando a historinha na forma horizontal, ó. Nós temos aqui, ó, o coleguinha, percebam? Essa é uma história em quadrinho não verbal, crianças. Vocês vão interpretar toda essa leitura por meio das imagens. Olha ela aqui protegendo o ursinho dela. Aqui tem um coleguinha que está fazendo, né, tipo uma caretinha, brigando com ela. Olha o barulhinho que ela está fazendo aqui, ó. Bum! Tá vendo? Perceberam aí? Ó, tá chateada. Olha aqui, ó, a expressão dela muito assustada, né? Um pouco até decepcionada. E quando ela vê aqui, ó, o que aconteceu? Tadinho do ursinho dela. E o coleguinha teve a sua consequência. Ai, que chato, que triste isso, não é, gente? Então, vocês perceberam que tem toda uma narrativa aí dessa história em quadrinho? Uma história em quadrinho não verbal. Muito bem, crianças, eu espero que vocês tenham prestado atenção na aula e verdadeiramente que vocês tenham gostado e se envolvido com esse assunto, porque HQ, histórias em quadrinhos, é um assunto muito gostoso de estudar, não é? Então agora nós vamos, sabe, fazer o quê? Vamos exercitar, exatamente. Pegue seu lápis, pegue seu caderno, sente de maneira adequada e confortável e vamos para o nosso momento exercitando. Vamos lá?
Muito bem, crianças. Agora nós vamos, né, realmente praticar tudo aquilo que nós estudamos. Então, aqui, ó, eu tenho esta primeira questão. E o comando da questão diz o seguinte: indique o balão que expressa grito. Olha que legal! Aqui eu tenho o balão da letra A, o balão da letra B, o balão da letra C e o balão da letra D, tá? Olha só, tire uma foto, porque realmente não vai dar tempo de você desenhar o balão. Então, tire uma foto, ok? E daí você vai marcar o balão que expressa grito, tá certo? Então, vamos aqui avançar para a questão número 2. Olha aqui a questão número 2. Diz assim: leia o HQ, né? Que quer dizer História em Quadrinhos. Vocês estão vendo essa imagem? Olha que legal. É uma imagem também, como eu falei para vocês, aqui, ó, eu tenho esta imagem na forma horizontal, que é a característica principal do HQ. Então, é uma imagem não verbal, ó. Prestem atenção nessa imagem. Já prestaram atenção? Tira uma foto aí para você ficar bem atento aí a essa imagem. Vamos avançar para a próxima. Aqui eu já tenho ela na horizontal com 4 quadradinhos, tá vendo? 4 quadrinhos, ó. 1, 2, 3, 4. Olha só, a expressão do garotinho neste primeiro quadrinho, a expressão dele neste segundo, a expressão dele já, né, aqui, ó, o balãozinho, e aqui o último quadrinho, não é? Então, façam essa leitura aí desta imagem, né, da história em quadrinho não verbal, que daqui a pouquinho nós vamos verificar. Aqui, crianças, nós temos a expressão facial do personagem do 6º quadrinho indica. Eu vou voltar bem aqui, crianças, tá? Olha lá, só para vocês não se confundirem. Olha só. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, 6º quadrinho. Tá vendo só? Olha lá, o que vai perguntar aqui, ó. A expressão facial do personagem no 6º quadrinho indica. O que está indicando aquela imagem do 6º quadrinho? Está indicando alegria? Você vai dizer. Está indicando ansiedade? Está indicando medo? Está indicando tristeza? É você que vai fazer essa leitura aí, tá certo? Então, vamos avançar aqui um pouquinho. Muito bem, crianças. Agora que você já copiou aí a atividade, o exercício, já tirou a foto, não é? O que vocês vão ter que fazer? Responder os exercícios 1 e 2. Então, agora eu vou deixar para vocês 10 minutinhos para você fazer essa leitura e tentar responder. Eu tenho certeza que todos vão gabaritar, não é verdade? Então, eu volto daqui a pouquinho para a gente fazer a correção, tudo bem?
Muito bem, crianças. Agora nós vamos corrigir a nossa atividade. Tenho certeza que vocês acertaram, não é verdade? Então vamos acompanhar a leitura aqui no quadro? Vamos lá? Muito bem. A nossa primeira questão. Indique o balão que expressa grito, não é? Aqui nós temos o balão da letra A, da letra B, da letra C e da letra D. Vamos ver qual é a resposta correta? Vamos lá? Prestem atenção. Olha só, crianças, esse aqui, ó, é o balão que expressa gritos. Muito bem, isso mesmo. Lembra que nós explicamos lá no início? Olha aqui o design e o formato deste balão. Muito bem, quem acertou, parabéns! Vamos para a próxima aqui. Aqui nós temos, né, o nosso primeiro quadrinho da história. Tá vendo só? Ó, leia a história em quadrinho. Eu tenho aqui, ó, no formato horizontal, a primeira questão aqui, ó. Façam a leitura, tá certo? Desta imagem da historinha não verbal. Prestaram atenção? Olha só os movimentos, tá vendo? As expressões. Vamos para a próxima aqui, olha só. Neste terceiro quadrinho, olha aqui a imagem que eu tenho aqui, vocês estão vendo, né? Olha aqui no quarto quadrinho, a outra imagem. Muito bem. Veja aqui, ó, no quinto quadrinho, a imagem também. Tem aqui um pensamento. Olha aqui a sexta imagem desta história em quadrinho. Já observaram? Já analisaram as imagens? Muito bem, vamos ver? Vamos lá, o comando da atividade. A expressão facial, olha lá, expressão facial do personagem no sexto quadrinho, é o último quadrinho, não é? O sexto quadrinho indica alegria, indica ansiedade, indica medo ou indica tristeza? O que você acha que aquele quadrinho, que é o sexto quadrinho da história, está indicando? Vamos verificar se vocês acertaram? Vamos lá? Muito bem. Quem escreveu, quem marcou aqui, ó, a letra A, alegria, acertou, não é verdade? Olha só que legal, não é? Alegria. Parabéns para quem acertou, crianças. Então, neste momento, ok? Muito bem, crianças. Agora, nesse momento, eu quero convidar todos vocês com bastante atenção. Se quiser tirar foto, tira. Se quiser copiar, eu aconselho, inclusive, que copie. Então, agora nós vamos para o resumo da nossa aula. Vamos lá prestar atenção? Muito bem, crianças. Agora eu quero que vocês prestem atenção no nosso resumo do conteúdo, né? Vamos verificar a importância de tudo que nós aprendemos. Vamos prestar atenção? Quem puder, copia ou então tira a foto, hein? Vamos lá. História em quadrinhos. Refere-se à sucessão de quadrinhos que permitem contar uma história. Também se refere à revista ou a livro formado por quadrinhos ou gibi, não é? As histórias em quadrinhos são um formato atual de narrativas que já existem há mais de 35 anos, desde a arte rupestre. Prestar atenção?
Olha só que interessante, não é? Quero fazer uma perguntinha para vocês para fechar o resumo. Quem de vocês, papai e mamãe, não aprendeu a ler fazendo leitura das histórias em quadrinhos, não é verdade? Claro que aprenderam, eu tenho certeza. Muito legal, não é? Mas agora eu quero convidar vocês para nossas considerações finais. Que maravilha nossas aulas, não é, crianças? Foi muito legal. Eu acredito que foi uma aula prazerosa, uma aula muito satisfatória com relação à aprendizagem para vocês. Sabe por quê? Agora o olhar de vocês será outro, exatamente. Quando você pegar um livrinho, né, de histórias em quadrinhos, você vai fazer uma leitura com mais atenção, o seu olhar vai ser outro. Você vai ver os personagens, você vai perceber, não é, os balões, tenho certeza disso. Você vai perceber agora as onomatopeias, não é, da nossa história. Olha que legal, tá vendo? Como é importante você estudar, como é importante você prestar atenção na aula, não é verdade? Papai, mamãe, incentive sua criança, né, na prática da leitura. Professor, professora, incentive seus alunos por meio da leitura. Ler é para ler com prazer. Então você, papai, você, professor, crie um ambiente propício para essa leitura, para que a criança possa se sentir fazendo parte de quê? Dos personagens das histórias em quadrinhos. Como é que eu consigo isso, professora Edila? Fazendo uma terapia de leitura. Como assim? Desliga a televisão, desliga o celular e fica ali, ó, com o livro, com a história em quadrinho. Qualquer proposta de gênero textual está valendo, exatamente. Mas você não precisa fazer uma leitura, né, com barulhos, leitura ouvindo o celular, leitura ouvindo ou assistindo uma televisão. Não, negativo. Você precisa ler com tranquilidade, ler com atenção. E a história em quadrinho, ela exige alguma coisa nesse sentido. É verdade, gente. Ler histórias em quadrinhos não é ler de qualquer jeito. Como nós falamos lá no início, né, foi explicado, ela tem toda uma sequência narrativa. Às vezes a criança não consegue entender a leitura da história em quadrinho, mas sabe por quê? Ela não está prestando atenção verdadeiramente na leitura. Ela está, não é, com o pensamento no celular, está com a TV ligada, isso não é legal, tá bem? Então eu espero que essa aula tenha ajudado bastante vocês, crianças. E você, professor, continue, eu sei que vocês incentivam muito os seus alunos aí, não é? Com relação à prática da leitura. Desenvolve uma habilidade fabulosa, não é verdade? Sim, a leitura, a escrita, a imaginação, a criatividade. Olha que maravilha, quantos benefícios, né? A leitura, seja ela qual gênero for, ela traz para a vida da criança. Isso é muito bom, não é verdade? Mas agora eu quero mudar de assunto rapidinho. E quero deixar um recadinho para vocês. Papai, mamãe, criança. Ainda estamos passando por esse período de pandemia, não é verdade? Ainda estamos passando por um período delicado. Então eu peço a você, papai e mamãe, só saia de casa por necessidade. Eu sei que o papai e a mamãe precisam trabalhar, não é, crianças? Mas você, criança, não precisa ir para a casa do vizinho estudar. Negativo. Fique em casa estudando. Papai, mamãe, nós estamos aqui, ó, preparando sempre aulas bem atrativas para vocês, para que vocês possam, né, acompanhar suas crianças em casa. E criança, perceba uma coisa, vocês não estão de férias, não estão. Estamos estudando à distância, isso mesmo. Nós estamos aqui preparando a aula para vocês e essa aula chega para vocês em casa. Tudo bem? Criança, use máscara. Papai e mamãe, use máscara também. Sabe por quê? Máscara salva vidas, é verdade. E outra coisa, vocês estão lavando as mãos de vocês? Com frequência, lave bastante, principalmente as crianças e principalmente os idosos. Lave bem as mãos, entrelaçando assim, ó, lavando bem direitinho. Lava o dorso aqui, ó, da mão, do bracinho, tá certo? Se possível, usa álcool em gel. Tudo bem? Então, eu espero que essa aula tenha sido
uma aula muito atraente para vocês. Tudo bem? E a gente se encontra na próxima aula. Beijo no coração de vocês e fique com Deus. Tchau, tchau!